Rio de Janeiro, Brasil, nós estamos na Lapa. Lapa que se tornou bairro em maio de 2012, até então ela era um subbairro da zona central da cidade. E aqui ficam os Arcos da Lapa. O verdadeiro nome é Aqueduto da Carioca. Suas obras foram concluídas em 1744 com o objetivo de possibilitar que as águas do rio Carioca, que vinham lá do Morro do Desterro, atual bairro de Santa Teresa, chegassem ao Morro de Santo Antônio, atual Largo da Carioca. A partir de 1826, os arcos passaram a ser exclusivamente caminho do bonde, que a gente carinhosamente chama de bondinho de Santa Teresa. Ali está o convento de Santa Teresa. Santa Teresa fica naquela parte alta que a gente vê ao fundo e é o meu bairro preferido aqui na cidade. Os Arcos da Lapa são 42 arcos duplos, distribuídos ao longo de 270 metros de comprimento por 17,6 de altura. Aqui é a Praça Cardeal Câmara, mas praticamente ninguém sabe o nome dela. Afinal de contas, a referência são os arcos. Ali à direita, a gente vê aquela lona branca, onde fica o Circo Voador. Eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente, que ele é importantíssimo na história da revitalização da Lapa. Aqui é a Avenida Mendissá, que foi o terceiro governador-geral do Brasil, e ele que expulsou os franceses. Essa rua de onde o carro veio é a Rua do Riachuelo, antiga estrada do Mata Cavalo. Lapa significa gruta, mas poucas pessoas, tanto no Brasil quanto em Portugal, sabem do significado da palavra. Aqui era uma praia, e até o século XVIII se chamava Areias de Espanha. Eu vou contar mais para frente sobre a mudança do nome, mas eu vou falar antes sobre o Circo Voador. A Lapa antigamente era uma área de gente de um poder financeiro alto. Quando em 1921 o Morro do Castelo, também aqui no centro, ele é destruído, a população que vivia lá se espalhou por algumas partes do centro da cidade, e algumas delas vieram para essa área da Lapa. Era uma população economicamente muito frágil. Com isso, os ricos vão embora, os casarões são invadidos, e vem aí também a violência, vem os cabarés, a noite, a prostituição. Muda totalmente o contexto socioeconômico, cultural dessa área. Vou fazer uma pausa para mostrar para vocês aqui um painel do músico Pixinguinha, e ao fundo nosso Ayrton Senna, que dispensa apresentações, né? E a partir desse novo contexto da Lapa, ela entra num momento muito decadente, até que em janeiro de 82, aterriza na Praia do Arpoador o Circo Voador. Era um circo de lona, e por 2 meses e meio eles ficam na praia com a proposta de levar cultura, oficinas de arte, teatro, show de música. E nesse show de música, os anos 80 foram o grande esplendor do rock nacional, rock brasileiro, e surgem aquelas bandas que as bandas que estavam nascendo, elas conseguem se apresentar ali como Blitz, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho. O sucesso foi tão grande que em outubro de 82
o circo voador aterriza de vez aqui na Lapa e começa o processo de revitalização dessa área, trazendo os jovens, bares, o comércio. Vamos falar dessa igreja. Essa igreja era importantíssima também aqui, ela faz parte desse contexto do próprio nome, né? Como eu disse, Santa Teresa se chamava Morro do Desterro. Essa igreja, ela começou a ser construída em 1751, foi concluída em 1780, para ser um seminário e uma capela de Nossa Senhora do Desterro. Em 1808, quando Dom João VI vem com a família real para o Brasil, ele se instala no antigo convento carmelita, que é a atual igreja da antiga Sé, ali na 1º de março, em frente à Praça 15. Os frades que estavam lá foram realocados inicialmente para onde é o quartel da Polícia Militar, ali próximo aos Arcos, na Avenida Evaristo da Veiga. E 2 anos depois, em 1810, eles passam para esse seminário do Desterro. Com isso, a igreja passa a se chamar Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro. Lá a gente vê a imagem de Nossa Senhora do Carmo. E essa imagem ela foi trazida do convento carmelita, antiga Sé, onde a família real se instalou, para essa igreja em outubro de 1810. Uma solenidade que contou com a presença do príncipe regente, Dom João, Nossa Senhora da Lapa, que ficava lá, passou para o altar na lateral. E essa igreja ela tem uma coisa interessante, vocês podem voltar ao vídeo depois. Ela só tem uma torre, né? Isso na verdade é uma tradição da ordem carmelita, as igrejas com uma única torre. Uma exceção que eu conheço é a igreja do Carmo de São João del Rei, ela tem 2 torres. E a ordem carmelita ela surge no século XII, no Monte Carmelo, onde é o atual Estado de Israel. Lá no século XIII, Nossa Senhora atende a uma oração de um irmão da ordem, e com isso passa a ser chamada Nossa Senhora do Carmo. Para quem visita a cidade, vai ser uma sorte encontrar essa igreja aberta. Não é todos os dias que ela está disponível para visitação. Ali na frente fica a Sala Cecília Meirelles, é uma sala de concerto. É o antigo armazém do Romão. A gente vai entrar nessa ruazinha ao lado. A gente entra nessa ruazinha aqui ao lado, que eu acho ela sensacional quanto às figuras, os desenhos nos muros. Ali são vários músicos importantes do contexto musical histórico do Brasil. E aqui começam as figuras.
Vocês vão ver bastante disso aqui, Lapa, principalmente em Santa Teresa. Esse é o músico, esse é o cantor, esse é o artista Ney Matogrosso. Ele é importantíssimo para a música brasileira, desponta no meio artístico como vocalista de um importante grupo musical chamado Secos e Molhados nos anos 60. Antes de continuar falando dele, atenção a essa imagem, que eu vou falar também sobre ela um pouquinho mais para frente. Voltando ao Ney Matogrosso, em 2012 a revista Rolling Stones, que é talvez a mais conceituada da música mundial, ela trouxe uma lista das 100 maiores vozes da música brasileira de todos os tempos. E o Ney Matogrosso figura como o terceiro lugar, a terceira maior voz. A segunda foi Elis Regina, que eu nunca vi alguém que não colocasse Elis Regina como primeiro lugar, mas eu não vou entrar nesse debate quanto à lista da revista Rolling Stones. O primeiro lugar eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Para quem não conhece sobre o Ney Matogrosso, sobre a voz dele, eu sugiro duas canções. Sangue Latino, ainda da época do Secos e Molhados, e Viajante, que é uma balada mais suave. Aqui na frente tem um mapa muito interessante na parede. O visitante pode deixar o seu nome escrito lá, lógico, mediante uma gentil contribuição para o autor da pintura. Ele fica sentado ali com uma escada, um material de pintura. Você faz a sua contribuição, ele escreve ali o nome que você quiser. E aí vou voltar sobre aquela imagem que eu falei para vocês logo depois do Ney Matogrosso. Harriet Tubman. Tubman, ela teve o nome de batismo de Aramita Ross. Ela foi uma afro-americana, fugiu do cativeiro para a liberdade, se tornou uma ativista abolicionista, atuou na libertação de outras centenas de pessoas. Depois ela atua na Guerra Civil dos Estados Unidos, atua como enfermeira, espiã, e existe um projeto para que ela passe a figurar na nota de $20 dos Estados Unidos. Quando ela se casa com John Tubman, ela adota o sobrenome do marido. E o nome Harriet é em homenagem à sua mãe. Esse é o mapa que eu falei. A gente vê ali diversos nomes. De tempos em tempos ele é restaurado, já que ele fica exposto ao tempo, né? A gente vê na Lapa, em Santa Teresa, onde a gente está indo, né? Muitas pinturas, muita arte, muita música, culinária, muito artesanato. São bairros muito... Eu gosto muito, apesar de que naquela parte ali mais próxima aos arcos, eventualmente paira uma sensação de insegurança. Essa figura e a próxima, elas são bem recentes, foram feitas essa semana. Os detalhes são
muito impressionantes. E isso mostra um pouquinho mais do que é a Lapa. Essa é outra pintura que foi feita essa semana. Ali na frente a gente vê a escadaria Selarón. A escadaria Selarón vai ser o nosso próximo vídeo. Vocês vão dar uma olhadinha agora rápida, mas não vou falar sobre ela porque, devido à extensão, ela vai ser bem trabalhada nesses nossos próximos episódios, né? Essa rua aqui é a Joaquim Silva. Eu vim para esse lado aqui porque indo para o outro lado não tem nada de interessante. E aqui tem uns grafites, uma arquitetura que eu gosto muito. A gente vê os traços tanto aqui quanto em Santa Teresa. Traço muito português na arquitetura, nos casarões. Essa rua aqui antigamente, à noite, não sei como está atualmente, ela ficava muito cheia de gente, muito lotada, bares abertos. Aqui tem um grafite que eu gosto muito, muito colorido. Se eu não me engano, essa é Tara. Tara Verde, a deusa libertadora do budismo. E esse aí, se também eu não me engano, é Ganesha. É o deus hindu do intelecto, da sabedoria, da fortuna. Esse é Tim Maia. Lembram que eu falei do primeiro a figurar na lista da Rolling Stones como a maior voz da música brasileira? Tim Maia morreu em 98. Ele surge no contexto musical brasileiro num grupo chamado Sputnik, que fazia parte com Roberto Carlos, internacionalmente conhecido, Erasmo Carlos. Depois ele segue a carreira dele sozinho. Tim Maia, ele introduziu o soul music no Brasil. Ele é conhecido como o rei do soul. E para quem não é brasileiro, não é de uma geração mais nova, vale procurar na internet e conhecer. Eu sugiro começar a pesquisa por Descobridor dos Sete Mares, Não Quero Dinheiro, Gostava Tanto de Você. São 3 músicas que dá para sentir um pouco da voz e o swing do Tim Maia. Eu fico muito encantado com essas cores, essas artes nas paredes. Às vezes eu preciso me aproximar muito da parede, porque está passando carro na rua atrás de mim. Vocês lembram que a gente veio lá dos Arcos da Lapa, né? O que a gente fez foi dar uma volta no quarteirão. E seguindo essa rua aqui, a gente está... Como eu falei, tem carro passando aqui atrás. E a calçada é estreita, eu chego um pouquinho para frente para não atrapalhar o carro que passa, até porque ele é maior do que eu, né? Mas eu trago
depois a possibilidade de vocês verem a pintura no total. Como eu falei, a gente saiu dos Arcos da Lapa, deu uma volta no quarteirão e tá os arcos ali de novo. Eu não vou chegar muito para lá porque não é mais o nosso objetivo. Aqui tem um outro músico, Bezerra da Silva, do samba. Bezerra também é um ícone desse estilo musical, traz umas canções umas letras que traz sátira e um contexto social também muito próprio. E aqui a gente começa a voltar. Esse também dispensa apresentações, né? Bob Marley. E para você que gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta, convida aquele amigo que você sabe que gosta de arte, de cultura, que vai se encantar por esse passeio pelo Rio de Janeiro. Clica no sininho para ser notificado sempre que surgir que for postado um vídeo novo. Se inscreva no canal. Eu sou Kleber Guedes, esse é o projeto Walking and Talking, ou Caminhando e Conversando. Nesse projeto a gente vai passear por vários pontos do Rio de Janeiro. Sempre que possível, um vídeo começa onde o anterior terminou, dando a ideia de continuidade. E eu convido vocês a passearem, conhecerem a cidade seguindo os meus passos, a verem o Rio de Janeiro a partir do meu olhar, de informações, histórias e detalhes que me chamam muita atenção e que muitas vezes não são nem percebidos por outras pessoas. A gente termina aqui, escadaria Selarón, e ela vai ser a continuação do nosso próximo vídeo. Estão prontos? Aguardo vocês.